Só tive tempo de recolocar o malfadado documento sobre a mesa. O professor parecia profundamente absorvido. Seu pensamento dominante não lhe dava um instante de repouso. Era evidente que, durante sua caminhada, ele sondara e analisara o caso. Pusera em ação todos os recursos de sua imaginação e agora retornava para aplicar alguma combinação inédita. De fato, ele se sentou em sua poltrona e com a pena na mão começou a desenvolver fórmulas que pareciam um cálculo algébrico. Eu acompanhava com o olhar a sua mão trêmula. Não perdi nenhum de seus movimentos. Será que algum resultado inesperado se produziria inopinadamente? Eu estava tremendo e sem razão, pois como a verdadeira e única combinação já havia sido descoberta, qualquer outra sondagem se tornava necessariamente vã. Durante 3 longas horas, meu tio trabalhou sem falar e sem levantar a cabeça, apagando, retomando, rasurando e recomeçando 1000 vezes. Eu bem sabia que se ele conseguisse organizar as letras segundo todas as posições relativas que elas podiam ocupar, a frase estaria feita. Mas eu também sabia que apenas 20 letras podem formar 2 quintilhões, 432 quatrilhões, 902 trilhões, 8 bilhões, 166 milhões e 640 mil combinações. Ora, havia 132 letras na frase, e essas 132 letras resultavam em um número de diferentes frases composto de ao menos 33 cifras, número que quase impossível de enumerar e que escapa a qualquer apreciação. Eu estava tranquilo quanto a esse modo heróico de resolver o problema. Enquanto isso, o tempo transcorria, a noite caiu, os ruídos da rua se apaziguaram. Ainda curvado sobre sua tarefa, meu tio não viu nada, nem mesmo quando a governanta Marta entreabriu a porta. Ele não ouviu nada, nem mesmo a voz dessa digna criada dizendo: "O senhor vai cear esta noite?" Desse modo, Marta teve de ir embora, sem uma resposta. Quanto a mim, depois de ter resistido por algum tempo, fui tomado por um sono invencível e adormeci em um canto do sofá, enquanto meu tio continuava calculando e rasurando. Quando acordei no dia seguinte, o incansável desbravador ainda estava trabalhando. Seus olhos vermelhos, seu rosto lívido, seus cabelos despenteados sob a sua mão febril e suas bochechas vermelhas bem indicavam sua terrível luta contra o impossível. Com que cansaço da mente, com que contenda mental as horas não devem ter transcorrido para ele. Ele me deu pena de verdade. Apesar das críticas que eu me achava no direito de lhe fazer, uma certa emoção me ganhou. O pobre homem estava tão possuído por sua ideia que esquecia de ficar bravo. Todas as suas forças vivas se concentravam em um único ponto, e como elas não estavam escapando por sua válvula ordinária, podia-se temer que sua tensão o fizesse explodir de um instante para o outro. Com um único gesto, com uma única palavra, eu podia desapertar esse torno de ferro que lhe apertava o crânio, e eu não fiz nada. Contudo, eu tinha um bom coração, mas porque eu permanecia mudo em tal circunstância? Pelo bem do meu próprio tio. Não, eu repetia. Não, eu não vou falar. Ele teria vontade de ir até lá. Eu o conheço. Nada poderia impedi-lo. Ele tem uma imaginação vulcânica e para fazer aquilo que outros geólogos nunca fizeram, arriscaria a sua vida. Vou me calar.
Vou guardar esse segredo do qual o acaso me fez detentor. Revelá-lo seria matar o professor. Que ele o adivinhe se puder. Não quero me censurar um dia por tê-lo levado à perdição. Isso bem decidido, cruzei os braços e esperei. Mas eu não havia contado com um incidente que aconteceu algumas horas depois, quando a governanta Marta quis sair de casa para ir ao mercado. Encontrou a porta trancada. A grande chave não estava na fechadura. Quem a havia retirado? Meu tio, é claro, quando voltara na véspera, depois de sua excursão precipitada. Teria sido intencional? Teria sido sem querer? Queria ele nos submeter aos rigores da fome? Isso me parecia um tanto forte demais. Como assim? Marta e eu seríamos vítimas de uma situação com a qual não tínhamos nada a ver. Sem dúvida. E eu me lembrei de um precedente propício a nos assustar. De fato, alguns anos antes, na época em que meu tio trabalhava em sua grande classificação mineralógica, ele ficou 48 horas sem comer e toda a sua casa teve de se conformar a essa dieta científica. Eu ganhei dores no estômago, nem um pouco divertidas para um garoto de natureza tão voraz. Ora, tive a impressão de que não haveria de jejum, assim como não haveria ceia na véspera. Contudo, decidi ser heróico e não ceder diante das exigências da fome. Marta levava isso muito a sério e estava desolada, a pobre mulher. Quanto a mim, a impossibilidade de sair de casa me preocupava mais, e não sem razões. Creio que me entendem. Meu tio continuava trabalhando, sua imaginação se perdia no mundo ideal das combinações. Ele vivia longe da terra e realmente fora das necessidades terrestres. Por volta da meia-noite, a fome me cutucou seriamente. Marta, com muita inocência, havia devorado as provisões da despesa na véspera. Não restava mais nada em casa, mas aguentei firme. Considerava isso uma questão de honra. 2 horas soaram. Aquilo estava ficando ridículo, até mesmo intolerável. Meus olhos estavam arregalados. Comecei a me dizer que estava exagerando a importância do documento, que meu tio não lhe daria fé, que ele veria ali uma simples mistificação, que na pior das hipóteses o seguraríamos contra sua vontade caso ele quisesse arriscar a aventura, e por fim que ele próprio poderia descobrir a chave do código e que eu pagaria pela minha abstinência. Essas razões, que na véspera eu teria rejeitado com indignação, me pareceram excelentes. Achei até mesmo muito absurdo ter esperado por tanto tempo. Decidi contar tudo. Eu procurava assim um modo não muito brusco de introduzir o assunto quando o professor se levantou, colocou seu chapéu e se preparou para sair. O quê? Sair de casa e nos trancar mais uma vez? Nunca. Meu tio, eu disse. Ele não parecia me ouvir. Tio? Repeti, erguendo a voz. Ah, ele disse, como alguém que tivesse acordado de repente. Bom, e a chave? Que chave? A chave da porta. Não, exclamei. A chave do documento. O professor me olhou por cima de seus óculos. Sem dúvidas percebeu alguma coisa de insólito na minha fisionomia, pois segurou energeticamente meu braço e, sem conseguir falar, interrogou-me com o olhar. Nenhuma pergunta jamais fora formulada de um modo mais claro. Sacudi a cabeça para cima e para baixo. Ele balançou a sua com uma espécie de piedade, como se estivesse lidando com um louco. Fiz um gesto mais afirmativo. Em seus olhos brilhou um vívido clarão. Sua mão tornou-se ameaçadora. Essa conversa muda, naquelas circunstâncias, teria interessado ao espectador mais indiferente. E eu realmente chegava ao ponto de não ousar mais falar,
de tanto que temia que meu tio me sufocasse com as primeiras manifestações de sua alegria. Mas ele ficou tão insistente que tive que responder. Sim, é a chave, o acaso. O que você está dizendo? Ele exclamou com uma emoção indescritível. Pegue, eu lhe disse, mostrando a folha de papel na qual havia escrito. Leia. Mas isto não significa nada, ele respondeu, amarrotando a folha. Nada se começar a ler pelo começo, mas pelo fim, eu mal terminara minha frase e o professor já dava um grito. Mais que um grito, um verdadeiro rugido, uma revelação acabava de se dar em sua mente. Ele estava transfigurado. Ah, engenhoso Saknussemm! Ele exclamou. Então primeiro você escreveu sua frase ao contrário? Precipitando-se sobre a folha de papel com um olhar perturbado e a voz comovida, ele leu o documento inteiro, indo da última letra até a primeira. Estava escrito assim: desce na cratera do Snæfellsjökull que a sombra do Skartaris vem roçar antes das calendas de julho. Viajante audacioso, e tu chegarás ao centro da terra. Foi o que fiz, Árni Saknussemm. Ao ler isso, meu tio deu um pulo, como se tivesse esbarrado sem querer em uma garrafa. Era impressionante sua audácia, sua alegria e sua convicção. Ele ia para lá e para cá, levava as mãos à cabeça, mudava as cadeiras de lugar, empilhava seus livros, fazia malabarismo com seus preciosos geoides. Era inacreditável. Dava um soco aqui, um tapa acolá. Finalmente seus nervos se acalmaram. E como alguém esgotado após um grande gasto de energia, desabou em sua poltrona. Que horas são? Perguntou depois de alguns instantes de silêncio. 3 horas, respondi. Nossa, meu jantar passou depressa. Estou morrendo de fome. Já à mesa. E depois? E depois? Você vai fazer minha mala. Ah! Exclamei. E a sua também, respondeu o impiedoso professor, entrando na sala de jantar. Olá, amiguinhos. Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz.